Mas um sonho que Deus me deu para os irmãos. Nesse sonho, eu estava entre duas cidades. De um lado da rua era a cidade de Caldas Novas, Goiás, e do outro lado da rua era a cidade de Minaçu, Goiás. Nós estávamos nos preparando para irmos numa festividade de jovens na igreja de Minaçu. Duas famílias de irmãos da cidade cederam suas casas para os jovens estarem se preparando. Minhas filhas também estavam nessas casas. Fiquei preocupada porque elas estavam demorando e já estava quase na hora de começar o culto. Resolvi ir atrás para ver o que estava acontecendo. E quando eu saí para fora, irmãos, estava vindo um temporal. Eu nunca tinha visto algo assim. Como eu disse para os irmãos, era uma rua que dividia as duas cidades. E aquele temporal ia tomando de conta das duas cidades. As nuvens eram baixas e cobriam tudo. Eu não via o que estava acontecendo por baixo. Aquelas nuvens estavam na altura de carros. Era como grande guarda-chuva, mas eu sabia que estava tendo uma grande destruição. Eu não via, mas eu sabia. E eu tinha que ir até as minhas filhas e buscá-las. E fiquei com medo de ir até lá, porque aquela tempestade já estava a 2 quadras de onde nós estávamos. E então comecei a gritar por elas, mas ninguém me escutava, nem mesmo os donos da casa. Resolvi ir até lá. Quando cheguei na primeira casa, minha filha estava tomando banho e aquela família estava assistindo televisão. E eu estava tão desesperada, tirei minha filha do banheiro e disse para aquela família: vocês não estão vendo o que está acontecendo lá fora? Olhem pela janela, vejam o que está vindo em nossa direção. Despertem, sai do pé da televisão. Irmãos, eu fiquei tão contrariada com aquela situação. Então peguei as minhas filhas e voltei para casa. Irmãos, naquele sonho eu só senti os ventos daquela tempestade chegar até nós e acordei. E Deus usou uma irmã pedindo para me contar os sonhos porque ia acontecer. Irmãos, esse sonho tem mais ou menos uns 2 anos. Quero, através deste sonho, estar passando para os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava lendo aqui a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, se queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante deles. Irmãos, o que tem nos afastado da presença do Senhor, o que temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Irmãos, o que eu quero falar aqui sobre a televisão foi essa mensagem que o Senhor me deu quando eu estava lendo esse versículo. Sei que muitos não irão gostar, não vão aceitar, mas Deus não aceita nós termos esse aparelho dentro de nossas casas. A televisão tem tirado muitos da presença do Senhor. Aqui na palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 24. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, a nossa dedicação tem sido para quem? O nosso tempo está sendo dedicado para quem? Que tipo de santidade a televisão pode nos oferecer? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15, 16, 18 e 19. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sabemos que não foi com as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Irmãos, a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20, nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Irmão, será que a televisão não tem dominado você? Às vezes ligamos-a e não estamos assistindo nada, mas se alguém desligar, brigamos para deixar ligada. Se perguntar o que está assistindo, não sabe dizer, mas não quer que desligue a televisão. No versículo 13, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Em que temos colocado os nossos olhos, se a palavra nos diz que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Versículo 14, 15 e 16. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Irmãos, a televisão tem trazido para dentro dos nossos lares a prostituição, o adultério, a promiscuidade, o homossexualismo, a lascívia, o ódio e tantas outras coisas que é abominação aos olhos do Senhor. Através das novelas e programações e até mesmo nas propagandas, como podemos nos santificar com esse aparelho dentro dos nossos lares? Versículo 17 e 18. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos guardar, irmãos, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos olhos. Vamos procurar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos dedicar-nos mais na obra do Senhor. Quando a televisão entrou em nossos lares, foi tirada essa dedicação pela obra de Deus. Muitos têm colocado dificuldades, querem descansar em seus lares, procurando alguma distração na televisão. A televisão tem trazido desânimo no povo de Deus. Tem irmãos que têm mudado até mesmo no modo de falar e cumprimentar, usando sinais com gírias. A televisão tem trazido para os nossos lares a destruição. Se nós percebermos, ela é uma idolatria disfarçada em algo bom, porque não vemos nela como uma ameaça para os nossos lares, para a nossa alma. A idolatria não é só imagem de escultura. É tudo que ocupa o lugar de Deus. É algo que nos dedicamos mais, que buscamos mais. Às vezes acontece alguma coisa que nos deixa chateado ou não temos nada para fazermos. E nessa hora, ao invés de nós buscarmos a Deus, nós procuramos algo na televisão para nos distrairmos e às vezes até dormimos em frente a ela. Temos preguiça de lermos a palavra do Senhor. Muitos têm deixado de fazer a obra de Deus por causa de futebol. Hoje estamos preocupados mais com lazer do que com a obra de Deus. Não temos culto de orações, não temos consagrações. As igrejas estão doentes espiritualmente. O povo está sem forças para lutar. Estão desistindo facilmente das promessas do Senhor. Muitos estão sofrendo, padecendo sem receberem ajuda. A igreja está vivendo no conformismo, na ilusão de que do jeito que estamos vivendo, vamos sermos arrebatados para o céu a qualquer momento. Irmãos, para nós entrarmos no céu, temos que deixarmos a bagagem, temos que renunciarmos das coisas deste mundo, dos prazeres da carne. Vamos procurarmos sermos mais espirituais, ajudando nossos irmãos que estão com dificuldades, ajudar os novos convertidos, cuidar das viúvas, como nos diz a palavra do Senhor. Estamos deixando Deus só para os momentos difíceis. Aí sim lembramos de Deus. Não dedicamos a Ele na bonança. Aqui na palavra do Senhor, em Isaías 55, versículo 6, nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E em Salmo 1, versículo do 1 ao 3, nos diz assim:
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra com os irmãos e que os irmãos venham meditar. Irmãos, às vezes não aceitamos isso, mas é de Deus. Deus colocou no meu coração e pediu que eu falasse. Eu tinha até esquecido dessa palavra já, mas Deus colocou no meu coração para que eu gravasse e colocasse aí no canal. Deus fique com cada um de vocês. Deus proteja cada um dos irmãos e que os irmãos venham atender essa palavra, que seja penetrada no coração dos irmãos, que os irmãos venham procurar a santificação. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.